Olá, bem-vindos ao novo Tirinhas. Hoje vamos falar sobre obras fora do mainstream. Estou aqui com o Sérgio, com o Vasco. Tem a palavra ao Vasco, falar sobre obras incomuns que ele conhece. Sim, obras incomuns que têm todas em comum coisas a serem muito fixe. Vou começar por Luther Arkwright ou Art of the Empire, que são duas minisséries de um senhor chamado Ryan Talbot, que é tão genial em determinados aspectos, e sim, vou parecer um exagerado, mas é verdade, como Alan Moore. Polémica. Sim. O Adventure of Luther Arkwright foi uma minissérie que foi publicada nos inícios da década de 80, a preto e branco, com o conceito de multiversos do nosso amigo Michael Moorcock, em que temos um indivíduo que é o Luther Arkwright, que tem uma particularidade, consegue saltar de dimensões em dimensões, trabalha para uma facção de uma determinada dimensão que tem noção das outras, tecnologicamente altamente evoluída e que está em confronto com outra facção. Mas isso é o secundário. O interessante é exatamente a ver a evolução que o próprio personagem tem, o facto de ele ser único no meio destas multiplitudes de dimensões e as consequências que ele vai ter, que ele vai causar não só na realidade em que ele está, nas outras, mas com ele próprio. O livro é genial em todos os sentidos. E é muito complexo. Muito complexo e em alguns aspectos, e principalmente em muitas páginas, extremamente psicadélico. Eu por acaso, uma das cenas que mais fica na cabeça é quando ele está a fazer a descrição de um universo vitoriano. A história passa-se essencialmente num universo vitoriano, tipo, Aquilo onde tem a Grande Albion. Aquilo é um bocadinho steampunk, não é? Sim, estamos numa ideia em que a Inglaterra domina o mundo todo, tipo, está a haver uma guerra civil entre os príncipes herdeiros da Casa Real Britânica, que é o Príncipe Carlos e a Princesa Ana. Portanto, estamos a ver aqui um paralelismo com a realidade. E o Arkwright é o companheiro da Princesa Ana, e ele está a lutar pelo lado dela por causa dos interesses da facção a que ele pertence na guerra interdimensional. Dizer mais não digo, porque eu recomendo ler o livro. Certo, outro trecho bastante engraçado é quando ele vai passar, recorda-me Vasco, vai passar a um dos multiversos em que o Cromwell nunca saiu do poder, ou seja, os puritanos mantiveram-se sempre. Há várias realidades, tipo uma em que, por exemplo, o mundo é essencialmente uma Índia gigantesca. É engraçado ver determinadas abordagens que ele faz, mas que depois, mais tarde, ele aproveita com grande vontade noutras séries, como o Grandeville, ou então numa que é talvez dos livros mais difíceis de se ler, que aquilo é um exercício na cultura pop, que é a Alice in Sunderland. Certo. Diz uma coisa, consideras que isto faz parte totalmente do multiverso do Michael Moorcock? Que ele tem aquela série do Eternal Man? Não, coisas à parte. São coisas à parte? Coisas completamente à parte. A maneira como ele aborda é completamente distinta daquilo que o Moorcock faz, por exemplo, na saga do Eternal Champion e coisas assim. Exatamente. Porque assim, o Moorcock se calhar é um dos grandes autores clássicos já, em que explora muito a questão das realidades alternativas. Ele foi o primeiro, até que o conceito de multiverso é ele que introduz. Isso é o que ele diz. Sim, mas em maior parte dos casos, em termos literários, é o mais conhecido nesse aspecto. Principalmente de fantasia. Fantasia? Não, ficção científica também. Sim, mas no caso do Elric, onde ele depois começa a lançar com o Hawkmoon e outras coisas, e outros personagens, tipo o Kanon de Oldmars e por aí fora, que é o Eternal Champion, que são todos facetas do mesmo, mas em realidades distintas. Aí ele, pronto, em alta fantasia, a pegar no conceito de multiverso. E nunca esquecer que o Moorcock criou o Elric como contraponto ao Senhor dos Anéis. Exatamente. Por causa de uma famosa história, que era o Board at the Rings, ou qualquer assim do estilo, que era uma crítica ao universo conservador do Senhor dos Anéis. Ironicamente, o primeiro livro é uma grande seca. Pronto. Eu gosto muito de Moorcock, mas acho que o primeiro livro dele, do Elric, é, talvez por causa da escrita, e como ele estava-se ainda a definir como no seu estilo, capaz de ser o mais fraquinho deles todos. É o livro que eu mais dificuldade tive em ler. Ora bem, eu trago, já agora só para acabar, isso está publicado pela Dark Horse, certo? Está publicado pela Dark Horse, neste momento só existe, aquilo foi publicado numa minissérie, que foi originalmente publicado na década de 80 em Inglaterra, depois, ao posterior, na década de início de 90, a Dark Horse publicou num volume, que era o Adventure of Luther Arkwright. Mais tarde, em finais de 90, por causa do sucesso que ele teve, foi publicado o Art of the Empire, que é a cores, que é uma sequela, só que quer uma quer outra estão atualmente esgotadas. Existe tudo numa edição de luxo, a muito bom preço, em capa dura.
Ok. Ok, muito bem. Sérgio, o que é que nos trouxeste então? Ora bem, eu vou falar de uma obra que é fácil de arranjar em Portugal, porque está editada pela Polvo, que é O Pugilista, de um alemão chamado Reinhard Kleist. E já aqui é uma curiosidade, porque assim, é muito incomum haver banda desenhada alemã pura e simples. Eles não têm, na minha perspectiva, grande tradição. Eu já tive a oportunidade até de ter na Alemanha, isto é difícil de arranjar, seja lá o que for. Eles têm essencialmente edições da Disney e pouco mais, e pronto, o tradicional da Marvel. Ora bem, o que é O Pugilista? Isto é a história isto é uma história real de Herzog Aft, que era judeu na Polónia. É uma pessoa quase analfabeta, tinha muitas dificuldades. Opa, assim, não é é um personagem que é intrinsecamente cruel e mau, mas pelas circunstâncias que o rodeiam. Ou seja, ele foi capturado pelos alemães, foi levado para Auschwitz, mas como era já pugilista, foi forçado pelos guardas a fazer combates até à morte durante o período que esteve nos Ou campos. seja, ele já era conhecido como pugilista, Mas era a nível, assim. mas assim, não o reconheceram, mas pronto, aproveitar essa tendência dele para... Pronto, e então basicamente ele vai passando em vários campos de concentração, perde o amor da vida dele, que ia se casar pouco antes de ser capturado. Durante muito tempo não percebe se ela está viva ou não, e é aquilo que o foca. Só que pelo meio ele é um personagem muito desagradável, que vai matar pessoas para sobreviver. Ou seja, pensem um bocadinho no Mouse, em que o pai do autor é o personagem principal e é uma pessoa que é moldada pelo período que esteve no campo. Ou seja, aquilo transformou. Mas aqui, assim, o personagem não é nada simpático aqui, ele é mesmo uma pessoa má. E depois, ele de ser libertado, teve a oportunidade fugiu dos campos de concentração, campo de Auschwitz, chegou a matar pessoas para sobreviver, matou soldados para sobreviver, matou umas pessoas que lhe deram abrigo, mas que depois desconfiaram que ele era judeu, tudo alemães. Mas quando a guerra acaba, ele participa num campeonato para judeus, proporcionado pelos americanos em termos de boxe. E então isso vai dar-lhe alguma fama e ele permitiu, ele depois avança para os Estados Unidos e chega a lutar com o Rocky Marciano. Ok. Que diz o Herzog Aft que perdeu a luta com ele porque foi pressionado pela máfia. Durante muito tempo não se sabia se aquilo é verdade, mas hoje em dia já, pelo menos o autor, quando pesquisou, chegou à conclusão que há um fundo de verdade relativamente a essa pressão. Pronto, o que é que acontece? Depois ele levou a vida dele, teve um filho, e durante 50 anos ele nunca contou esta história a ninguém. E um dia teve um colapsozinho nervoso e contou a história toda ao filho. O filho escreveu a biografia dele e o Reinhard Kleist um dia estava a pesquisar porque estava a fazer edições sobre questões de campos de concentração para uma revista alemã e escreveu esta história. E assim, eu gosto muito da temática porque faz muito lembrar o Mouse. Não tem, obviamente não é comparável com o Mouse, é uma obra-prima em todos os sentidos, mas é muito bom e eu acho que é uma coisa muito engraçada. É desenhada por um alemão. Eu tive a oportunidade de falar um pouquinho com ele num salão de desenhada da Amadora e a única coisa que eu lhe perguntei é assim, se ele como alemão, o que é que sentia ao estar a escrever esta história. Foi como explicou, assim, para ele já é uma forma também de ler a história e também assim, sendo um personagem que não é unidimensional, ou seja, não é a história do judeu perseguido só, é um personagem que para sobreviver faz coisas muito mais, que é a verdade e a realidade do que aconteceu. Fica uma história muito engraçada. Eu gosto muito do traço, é um traço também a preto e branco, é um traço mais alternativo, está muito bem desenhado. Este autor tem outras obras que eu tenho pena que não existam sequer em Portugal, e em português também não há muito, e nos próprios Estados Unidos não há muita coisa. E acho que é de merecer a pena. Quem quiser e gostar deste tema, quem gostar do Mouse e de outras histórias assim, vai gostar muito desta história. Ok. Seguindo o tema da Segunda Guerra Mundial, a história que eu trago chama-se The Life Eaters. É uma história acerca de uma realidade alternativa em que a Alemanha ganhou a Segunda Guerra Mundial, dizem os boatos, com a ajuda dos deuses nórdicos. Dizem os boatos porque eles na própria história corre quase como uma lenda, até que se verifica que é verdade, até certo ponto. Isto é um livro escrito pelo David Brin e desenhado por Scott Hampton. A arte é toda pintada, é qualquer coisa fabuloso, com uma cor quase tipo aguarela ou assim. E a história é mesmo muito fixe, porque o conceito é... O que eles fazem basicamente é que aquilo que os sul-americanos faziam de fazer sacrifícios aos deuses, eles chegam à conclusão que aquilo que estava na escala errada.
que tinha que ser uma coisa muito maior. E então é por isso que existem os campos de concentração. Que no fundo para são matar. um mega sacrifício São aos um deuses. mega sacrifício aos deuses. E então, pronto, depois a partir daí segue a história, aparece o Thor, Odin, etc. São personagens... Não os da Marvel. Não os da Marvel, exatamente, mesmo os personagens, tanto que o Thor é ruivo aqui, como dizem que era o original, embora também haja para aí alguns relatos em que se diz que o Thor mitológico era loiro, portanto esse nunca é muito bem definido em termos de mitologia. Certo é que isto faz uma história interessante e depois há outros que, apercebendo-se disto, roubam esta tecnologia, ou esta ideia, e então já começam a aparecer deuses hindus, daqueles com muitos braços e tipo... Não digas mal do Shiva. Eu não estou a dizer mal, eu estou a descrever aquilo que aparece. Estou a dizer porque foi aquilo que me veio à cabeça. Por exemplo, não aparece nenhum Ganesha, não aparece nenhum com cabeça de elefante. Mas é isto, e é muito, muito engraçada a história. Está muito bem feito, tem uma certa ligação à mitologia nórdica em si, pela forma como se desenrola e pela forma como termina, que eu não vou dizer como é. Pronto, desta história é tudo. Sérgio, tu tinhas mais coisas para nos mostrar? Fica para o próximo programa. Fica? Muito bem, está lá. Até à próxima então. Vasco, obrigado. Miniecas.